Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma boa noite a si que nos acompanha em mais um programa Mãos Unidas. É com grande alegria que nós iniciamos o nosso programa neste clima de família, já com a música que nos faz perceber qual é o tema do programa de hoje, não é? Temos aqui um convidado muito especial e temos aqui também, acreditamos nisso, uma presença mais que especial. Não sei se você percebeu aqui no nosso cenário. Eu vou pedir aí aos nossos câmeras para abrirem um pouquinho a imagem, para que você possa ver a nossa presença mais que especial, que é o São José, a imagem de São José que está aqui, guardião da família de Nazaré, e que nesta noite, sem dúvida nenhuma, vai nos abençoar e nos ajudar a viver este momento de partilha. Hoje nós vamos apresentar o programa Mãos Unidas de um jeito novo. Estamos aqui mesmo em família, tenho aqui do meu lado o Paulo, meu esposo, não é? Já que o tema é família, e é dessa forma que nós queremos acolher o nosso convidado de hoje, né? Eu vou deixar o Paulo dizer quem é o convidado do Mãos Unidas de hoje. Eu quero também dizer que é uma alegria estarmos juntos, de mãos unidas, evangelizando, de mãos unidas em família e, de facto, trazendo este tema tão importante que é a família na nossa vida, a família no plano de Deus. E ninguém melhor do que aquele que foi chamado este mês do Brasil para partilhar connosco este tema. Ele que é sacerdote, ele que tem uma missão específica de trabalhar com as famílias e, por isso mesmo, quero dar as boas-vindas ao Padre Christian Shankar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite para todos. Boa noite a você também que nos acompanha, né, no programa Mãos Unidas, que realmente as nossas mãos hoje estejam unidas e ainda mais postas em oração em favor da cura, da libertação e principalmente do aprimoramento do relacionamento familiar. Padre, eu vou começar a fazer a primeira pergunta. Quero que o senhor se apresente para quem está lá em casa, né? Algumas pessoas eu sei que já conhecem o Padre Christian da televisão, porque acompanham parte da nossa programação que vem do Brasil, inclusive o seu programa Alegrai-vos, não é isso? Exatamente. Mas eu queria que o senhor falasse para quem está em casa um pouquinho mais da sua história, bem brevemente. Tá. Assim. Olha, meu nome é Padre Christian Shankar, eu sou do Brasil. O Shankar vem de onde? Do meu bisavô, ele era indiano. Pronto. É. Muita o pessoal gente conhece muito Ravi Shankar, um grande músico, conhecido mundialmente, né? Até a filha dele também pegou essa linha da música. Na minha família, origem da minha mãe, origem portuguesa. E o meu bisavô era indiano. Eu moro em Minas Gerais, diocese de Divinópolis. E trabalho muito com família, trabalho com casais. Muitos aqui em Portugal nos acompanham através do programa Alegrai-vos, que é um meio de comunicação diferente, não é a pregação da palavra de modo mais vivencial. Além de sacerdote, eu sou também coach palestrante, líder coach empresarial e trabalho nas empresas lá no Brasil com empresários, ferramentas CIPAT e treinamentos motivacionais. E eu tenho feito um trabalho que tem dado muito certo, que é unir essa busca do autoconhecimento, que é específico do coach, com a espiritualidade, que é específica da igreja. Então, trabalhando essas duas coisas, nós temos tido resultados rápidos, duradouros e expandosos. Muitas famílias
não é, que eram famílias de igreja, tinham essa carência que é a falta do autoconhecimento. Como elas não se conheciam enquanto pessoa, elas não estavam abertas a conhecer o outro enquanto célula, né, mãe da sociedade, que é a família. Tem um pouco esse o trabalho que eu faço. Falou de forma interessante sobre esta célula principal e sobre o autoconhecimento, mas no tema aqui, a família no plano de Deus, que é o tema que no fundo marca esta semana missionária na Canção Nova, este tempo forte de encontro com Deus na Quaresma, eu quero começar por lhe fazer uma pergunta. Existe uma família modelo? O que é a família no plano de Deus? Sim, olha, para nós que cremos, existe uma família modelo. É a Sagrada Família de Nazaré. Tanto é que nós não trabalhamos com a expressão família de Nazaré, mas sagrada. Lembrando que a família de Jesus foi sagrada e a sua família, ela também é chamada a ser sagrada. Como que acontece isso? Isso é algo diferente que eu tenho realizado, que eu desde pequeno, eu ouço muitas coisas, até boas, só que quem fala, mas não ensina o como. E aqui eu vou explicar para você como fazer da sua família uma família sagrada. O caminho, ele é curto, objetivo e simples. Não é fácil, mas é simples. É você se tornar a bênção que a sua família precisa. Nós temos uma facilidade muito grande de pedir bênção. E rezamos para isso, e muitas pessoas fazem até novena, umas fazem dezena, outras fazem benzena, eu brinco, né? Um mês pedindo graça, né? Uns outros fazem a noena e vamos embora. Mas eu penso que nós deveríamos mudar um pouco o nosso foco para a nossa família. Ao invés de eu rezar pedindo uma bênção para minha família, eu assumo a bênção que eu devo ser para minha família. Então que você guarde isso. Se você quiser que a sua família seja uma família mais sagrada, mais feliz e aberta às graças do céu, que você seja a bênção dentro da sua casa. Padre, eu sei que existem muitas pessoas que agora estão a nos assistir, que de repente por uma situação, por separação, saíram desse modelo, né? Pai, mãe, e deixaram de ser completos nesse processo bonito de educar os filhos e tudo mais. Como é que uma mãe que educa o seu filho ou sua filha sozinho, um pai que educa o seu filho ou sua filha sozinha, pode gerar esse ambiente familiar, apesar deste pesar, para que o filho tenha uma educação saudável? Perfeito. Olha, nós lidamos no mundo com duas palavras, ou dois estados, não é? Ou duas noções, que é o ser ideal e o ser real. O que é o ser ideal? É o que deveria ser. O que é o ser real? É o que é. Quando eu olho no espelho, só uma introdução rápida, eu vejo duas pessoas. Eu vejo ali um ser real e eu tento ver um ser ideal. Ou seja, aquilo que eu sou é realidade. Aquilo que eu desejo ser em Deus é a ideia que eu tenho daquilo que Deus tem a meu respeito. Deus tem uma família ideal para todos nós, mas nem sempre a nossa realidade, ela equipara aquilo que nós chamamos de ideia ou a noção de que Deus tinha para nós. Qual é a solução desta questão? É você ter certeza que a misericórdia de Deus, ela está acima daquilo que é um plano real, aquilo que é um plano ideal. A misericórdia de Deus era abarca todos nós. Então, se você é uma mãe que cuida do seu filho sozinha, ou um pai que assumiu os filhos com o falecimento ou a separação da esposa, ou famílias de amigos, ou pessoas que vão se agregando, apesar de não terem laços sanguíneos, mas laços do coração, é preciso ser a melhor versão da nossa história. Então, se você é uma pessoa altamente religiosa, se você bebe na Sagrada Escritura, se você está aberta ao Espírito Santo, você pode realizar a ideia de Deus na realidade da sua vida. Então, se você não conseguiu, por um motivo ou por outro, ter uma família como a família de Nazaré, pai, mãe, o neném, a criança,
se você é mãe, pai, um parente, um tio, um avô, uma avó que moram juntos, isso também é família. Não naquela ideia que nós temos, mas na realidade de que vivemos. Então, que você saiba que sendo uma família ideal ou vivendo a sua realidade não ideal, a misericórdia de Deus ela é maior do que os nossos conceitos e você pode, para a sua família, ser a melhor versão da sua história, santificando a sua casa. Por isso é importante também a espiritualidade logo desde o começo, não é? Eu digo muito que espiritualidade não é um apêndice na vida da família. Há pessoas que pensam que espiritualidade é algo a mais. Exemplo, eu já visitei famílias que me falaram assim, claro que eu não as critico, mas a fala delas é muito estranha, porque elas dizem, padre, aqui em casa nossa família é muito boa, meu filho tem aula de piano, minha menina tem aula de balé, a gente é assim, aí a gente também tem momento de espiritualidade. Parece que na cabeça de certas pessoas, espiritualidade é um momento da família, como um piano, um balé, uma luta, uma caminhada. Espiritualidade não é momento, espiritualidade é vida. Fé e vida, as duas se fundem. Então, para que a família de hoje possa responder aos anseios de hoje, realizando o sonho de Deus, a espiritualidade, como você disse, vem de pequenininho. O casal de namorado, o casal de noivo, o casal jovem já casados, a primeira criança, o bercinho, a catequese, tudo isso é uma espiritualidade. Isso vai formando e criando na família a origem da espiritualidade. A definição de espiritualidade, o que é? É uma vida no espírito e não momentos de oração. Essa espiritualidade ela é mais ampla do que apenas aquele momento de oração da família. E a família que tem espiritualidade, com certeza ela tem também momentos de oração. Uma coisa puxa a outra, né? O padre Christian Shankar tem lá no Brasil um trabalho já muito marcado com o apostolado, vamos dizer assim, com as famílias. Tem a missa para as famílias, Sim. Não é? Como é que surgiu essa inspiração? Como é que o padre sentiu essa inclinação para trabalhar com as famílias? Olha, eu penso e eu vejo muito que foi o próprio Deus. Porque se alguém me perguntasse lá no início de padre, Padre Christian, que tipo de padre o senhor sonha em ser? Aqui eu trabalho novamente com o conceito, o padre ideal. O que eu tinha na minha cabeça de ser padre? Eu queria ser padre em Carmo do Cajuru, que é uma cidade pequenina, perto de Divinópolis. Lá eu comecei a ser padre e o meu sonho era ser padre em Cajuru. O Cajuru não tem nem 10 mil pessoas. Só que desde pequeno eu puxei muito a minha mãe, que puxou a minha avó, o dom da fala. A nossa família fala com mãos, com boca, com gesto, e conta muita história. E essa oralidade fácil da minha mãe, né, que ela deu o dom da palavra, isso passou a mim. E desde os tempos de seminário, eles me convidavam muito para palestras, retiros, encontros. E quando eu fui transferido de maneira rápida de Cajuru para Divinópolis, onde eu moro até hoje, que é na paróquia que eu estou, houve um problema com o padre antigo, Dom José, que era o bispo da época, não tinha um outro padre para remanejar rápido, acabou que eu fui para Divinópolis. Olha como que são os planos de Deus. Eu queria ficar numa das cidades menores da diocese. O bispo me levou para a maior cidade da diocese, que é a sede, que é Divinópolis. Me colocou numa paróquia de periferia, uma paróquia não central, chamada Nossa Senhora Aparecida. Fiquei um pouco chateado, não pela paróquia, mas pela ausência de fiéis. Uma missa de domingo à noite, tinha 40 pessoas na igreja. Falei, mas o que é isso? Onde está o povo desta paróquia? Aí eu fui vendo que era um problema que eles tiveram com o padre antigo, muita gente ficou ferida com a igreja, ferida com o padre, e a comunidade, então, ela se desuniu muito. Um dia rezando, me veio na cabeça fazer durante a semana uma celebração, entre aspas, né, carismática, ou seja, que não olhasse no relógio. Não é você se virar em 60, tem que celebrar. Não, vamos fazer uma celebração rezada, cantada, ungida. E nós começamos a celebrar, então, na quarta-feira, uma missa, que eles estavam chamando de missa de cura. O meu bispo não gostou nada do nome de cura, porque ele é liturgista, ele falou, olha, toda missa, meu filho, é de cura. Se a pessoa se abre a Cristo, ele cura em toda missa. Então você arrume um nome que não tenha cura.
Aí ele falou, ó, põe missa do casal, missa da criança, missa do jovem. Eu falei, não, eu quero pegar todo mundo, então eu vou colocar missa da família. Aí começou, pelo nome, missa da família. Quer dizer, do nenê ao idoso, a missa era para todos. E a missa cresceu muito rápido. De 40 fiéis, né, do ano que nós começamos, foi no ano 2009, 2008, de 40 fiéis. Um ano depois, nós já éramos 8.000 pessoas. Então tivemos que fazer quadra, telões, etc. E por causa da missa da família e das homilias da missa da família, que eram comercializados até hoje, são para ajudar a igreja, com CD, DVD, vídeos no YouTube, as pessoas que começaram a assistir, começaram a me convidar. Traga esse padre para pregar para nós. Qual que é o padre? O padre da missa da família. Com o tempo sumiu a palavra missa e ficou o padre da família. Então todo lugar que eles me chamavam era para falar de família. Unindo o útil ao agradável, eu comecei então a estudar sobre relacionamento familiar, sobre relacionamento conjugal, sobre namoro. Li aquilo que a igreja tem sobre família, fiz alguns cursos, né, no meu período de férias e comecei então de cabeça aí a evangelizar mais direcionadamente para a família e para os casais. Padre, quais são hoje, no seu entender, uma vez que é pároco, uma vez que vive esta experiência que acolhe tantas famílias, não é? Como pai, como padre, qual é o grande desafio da família hoje? Olha, eu poderia dizer aqui, até há uma pregação com esse tema, não é? Só que o tema da pregação era 21 desafios da família nos dias de hoje. Que nós não vamos falar aqui os 21. Mas entre tantos, eu vou pegar um, porque deste um, eu chamo muito esse de caixinha de surpresa. O que é uma caixinha? Se olha a caixinha por fora, é uma coisa só. Você abre a caixinha, podem ter ali milhares. Eu falo que um dos problemas, ou um dos maiores problemas da família hoje, são os relacionamentos artificiais ou relacionamentos virtuais. Hoje, antigamente, na década de 80, 90, o centro da família era o rádio. Então a família se reunia em torno do rádio para escutar radionovela. Aqui no Brasil foi uma febre. Depois do rádio veio a TV. Então a dama da casa era a TV. O rádio perdeu e as pessoas se reuniam então na sala em torno da TV. Depois surgiu o computador. Vamos definir para você entender. Os primeiros computadores eram computadores familiares, porque ele não funcionava quase nada. Você apenas digitava ali, fazia pouca coisa, mas só as famílias mais abastadas que tinham. Hoje que nós vemos que aqueles não faziam nada, mas na época era uma febre. Então tinha os horários, ó, esse horário é o pai, esse horário é a mãe, esse horário é o filho. Escala, né? Tinha uma escala. Com a evolução, aí eu vou dar um salto, porque o programa aqui não é uma aula de universidade, né? Com o salto, hoje em dia, tudo que nós temos, se você pensar, nada é coletivo. Tudo hoje gira em torno de um indivíduo. A pessoa tem o seu quarto, tem a sua TV, tem o seu rádio e, para coroar, tem o seu celular. E o celular hoje, eu posso resumir, que não é um aparelho, é um telemóvel, né? Aqui é telemóvel. Telemóvel que não é um aparelho, é um mundo. Ali você tem internet, ali você mexe com banco, manda e-mail, recebe e-mail, manda foto, grava vídeo, faz tudo. E aquele relacionamento telemóvel, claro que ele não é real, ele é virtual. Mesmo que você tenha relacionamento com alguém próximo, aquele relacionamento, se ele não tem pele, se ele não tem cheiro, se ele não tem calor, se ele não tem tato, se ele não tem presença, não há como você definir esse relacionamento como não sendo virtual, porque o é. Qual o nosso problema? E agora o problema da família de hoje? Nós acostumamos tanto, a partir do telemóvel, com relacionamentos virtuais, que na nossa realidade nós ficamos também virtuais. Então hoje você vê muitas famílias que moram na mesma casa e eles passam dias sem conversarem. É filho que não senta no colo do pai e da mãe, mas está sendo educado perante a televisão. São filhos pequenos que, ao invés de pedir uma boneca, um carrinho, um brinquedo, o que eles pedem? Um telemóvel. Não sabem brincar. Não sabem brincar mais. Então, não... e outra, foi bom eu lembrar disso. Eu não estou aqui denegrindo ou demonizando o telemóvel. O aparelho, ele é inanimado.
O aparelho não é nem positivo nem negativo. O problema é o uso do aparelho. É a pessoa. É a pessoa. O problema está entre a tela do telemóvel e quem usa. Quer dizer, somos nós. Então eu penso que esse problema, essa questão, ela nos revela um outro problema, que é uma caixinha de surpresa. Por que que o telemóvel, na nossa vida, ele ocupou muitas vezes o lugar de pessoa? Por que que ao invés de conversar com alguém, nós preferimos digitar as letras, mandar mensagem? Porque muitas vezes na nossa família, a carência do afeto foi substituída pela materialidade do telemóvel. Pode ser telemóvel, pode ser uma roupa cara, um tênis, uma viagem, uma universidade. Na vida de muitos se tornou a droga, o álcool, o cigarro e tantas outras coisas. Eu penso que a solução para as famílias de hoje é a família parar e voltar no afeto. O que faltam nas famílias de hoje é carinho, é cheiro, é abraço. Uma família equilibrada emocionalmente, ela terá tudo o que uma família desequilibrada terá. Televisão, telemóvel, carro, roupa, universidade e tantas coisas. Mas uma criança que é criada no colo do pai, uma filha que sente o afeto da mãe, irmãos que se amam, nada disso ocupará ou substituirá o lugar de uma família onde eu posso ser o que sou e me sinto amado por isso. Penso que isso é o maior desafio que nós temos no mundo de hoje. Nós vamos para um breve intervalo, saímos com música. Tinha aqui mais uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta para fazer no segundo bloco, porque o padre tem muito a nos comunicar e a nos ensinar. Então nós vamos para um brevíssimo intervalo e já já nós voltamos com mais Mãos Unidas. Fique aí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar. É preciso decidir. Ser de Deus não se enganar. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir?